Oi, 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 oiê! Extraordinário dia! Segunda-feira por aqui, 10 de novembro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos à nossa série Transforma a Mente. A nossa série de transformação da nossa mente que tem nos levado para um novo nível, para um novo momento. E esta semana, especificamente, a gente começa um novo desafio aqui. O desafio serão 7 dias falando sobre coragem e ação. A fé que fica parada sem comunicar, ela morre. Ela precisa ser comunicada. É sobre isso que a gente vai falar essa semana. Fica comigo. Aproveite e vai mandando um aviãozinho aí. Vamos chamar o pessoal, acordar a turma aí pra live. Ei, Valdenilson, extraordinário dia. Como você está? Deus abençoe sua segunda-feira, viu? Pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos seus pés, aos pés do meu amado. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Tudo que sou a ti, aleluia, Senhor. Eu tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar no seu rosto. Glória a Deus, santo é teu nome, Senhor. Sejam bem-vindos. Então hoje o nosso tema, essa semana, o nosso desafio é coragem e ação. A fé que fica parada sem comunicar morre. Então bora avançar. O objetivo maior da nossa série essa semana é tirar você da zona de conforto, com atitudes corajosas e aprender a comunicar com clareza, com propósito, com poder. Então, que você de fato possa avançar aí durante essa semana, ok? Vamos lá, eu quero ler um texto com você. Oi, Gleiciane, extraordinário dia, seja bem-vinda. Eu quero ler um texto com você que tá lá em Josué 1:9. Que diz assim: seja forte e corajoso, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Gente, esse texto, ele é muito conhecido porque é do período que Josué, ele estava prestes a liderar o povo após a morte de Moisés. Mas é óbvio que ele estava receoso sobre tudo que ele ia fazer, até porque Moisés foi um líder extraordinário. Então, ele seria ali um sucessor de Moisés, né? Ele não sentia capaz, ele não achava que ele fosse capaz de carregar tamanha responsabilidade de continuar seguindo com o povo até a terra prometida.
E ali o medo e a dúvida, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que realmente esse povo vai me ouvir? Será que eu vou conseguir liderar? Mas Deus ali o lembrou, eu estarei com você. Essa foi a fala do Senhor. Então a coragem de Josué, ela não nasceu de uma autoconfiança, mas ela nasceu da consciência da presença de Deus. A coragem de Josué nesse momento não foi ali de uma autoconfiança. Ah, eu consigo, eu sei que eu posso, eu quero. Não, nada disso. Foi de uma confiança de que a presença de Deus estava com ele. Oi, Jéssica, extraordinário dia, quanto tempo. Espero que você esteja bem, viu? Então, coragem, ela não é uma ausência de medo, ela é decidir avançar, mesmo tremendo, mesmo com medo, é uma decisão. E ali Josué ele entendeu que ele havia sido escolhido para conduzir o povo após a morte de Moisés. Por isso, quando ele vai consultar o Senhor fala, seja forte e corajoso, não tenha medo, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde andar. Olha só, então ele só foi nessa confiança. Davi, por exemplo, um jovem pastor, enfrentou um gigante, enfrentou o Golias sem armadura, apenas com uma pedrinha ali. Mas o que ele tinha? Ele tinha fé e um estilingue. Ele confiava no Senhor, ele confiava que Deus podia fazer. Esther, uma mulher comum, né, que arriscou sua própria vida diante do rei. Para quê? Ela foi movida por um propósito muito maior, para salvar todo aquele povo. Pedro, por exemplo, quando andou sobre as águas, né, um simples pescador, mas ele decidiu sair do barco e andar sobre as águas. Tinha garantia? Não, ele só tinha Jesus ali, que ele tinha certeza que algo, né, poderia fazer para ele, que ele ia se sair bem. Então essa era a maior garantia dele. Eles tinham algo em comum, essas pessoas. Elas não estavam prontas, não estavam 100% prontas, mas elas estavam disponíveis. E a pergunta que eu te faço nesta manhã é, você está disponível? Porque você não precisa estar pronto. Porque se você esperar ficar 100% pronto, você não vai fazer. Então a pergunta que eu te faço é, você está disponível para ter coragem, para poder fazer o que precisa fazer? Você está disponível? A coragem, ela é o primeiro passo de quem quer viver uma vida de propósito. E muitas vezes esse passo acontece no meio do medo mesmo. Tá com medo? Vai com medo mesmo. No trabalho, você decide apresentar uma nova ideia ali. Você tem uma ideia que pode transformar a equipe, que pode mudar o resultado financeiro da empresa, que pode levar a empresa para um outro nível, mas você está com medo de comunicar essa ideia, porque você não se acha competente para isso. Então, mesmo temendo julgamento, quem tem coragem, ele deve agir. Quem tem coragem, ele deve escolher fazer para viver uma vida de propósito, escolher comunicar. Às vezes na família, é quando você pede perdão, dá o primeiro passo para restaurar um relacionamento, por exemplo, ou escolhe amar de novo, mesmo depois de tantas decepções. Então você tem coragem para viver uma vida de propósito. Mesmo com medo, você vai. Se você começar a olhar dessa maneira, nada te trava, nada te trava. Então, obedecer à direção de Deus, mesmo sem entender o caminho todo, isso é uma declaração de fé, entendendo que o Senhor, ele está à frente, entendendo que o Senhor, ele está direcionando. É quando você começa um projeto, um curso, um treinamento, um ministério, começa um negócio sem esperar as condições perfeitas. Você não vai esperar, será que hoje vai chover? Se hoje não chover, eu vou. Não, você vai. Você vai, você tá ali no foco, você tá no propósito, chovendo ou não chovendo, vai iniciar um negócio sem estar 100% pronto, você vai. Então muitos oram por uma direção, mas não dão o primeiro passo. E nesta manhã, na nossa live desta manhã,
não é? Nessa semana de desafios, sobre coragem, sobre você comunicar aquilo que realmente precisa ser comunicado. Na nossa live dessa semana, eu quero te encorajar a dar o primeiro passo, a não ficar só no campo das ideias, a não ficar só pensando, realmente sair, entende? Não esperar ficar pronto para fazer. A prontidão, ela vem no movimento, não na espera, é ir e fazer. Deus, ele não te pede ausência de medo. Às vezes a gente fala, mas eu tô com medo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? A dúvida, ela já te atrapalha bastante. E o medo pior ainda, porque o medo te paralisa. Nas séries anteriores do nosso quadro Transforma a Mente, nós falamos sobre isso. O medo, ele nos paralisa. Então ele te convida a agir apesar dele. Então, Deus, ele nos pede, ele nos pede para agir, para avançar, apesar de termos medo. E aí, na nossa live de hoje, eu quero trazer aqui para você 3 passos para ativar a sua coragem. 3 passos para ativar a sua coragem. Primeiro deles é reconheça o medo, mas não o obedeça. Reconheça o medo, mas não o obedeça. Não obedeça a ele. O medo pode até caminhar ao seu lado, mas não pode segurar o volante para você. É você que tem que estar no volante do carro, é você que tem que estar conduzindo, não o medo. Porque se o medo ficar no volante, ele vai travar, ele vai parar e ele não vai avançar. Então você pode até carregar ele ali do seu lado como passageiro, mas não obedeça a voz dele, não paralise. Então, primeiro, reconheça o medo, mas não obedeça. Segundo, lembre-se de quem te enviou. Você não está aqui de brincadeira, gente. Se a gente entender isso, que a nossa missão ela é muito maior do que nós. Uma vida de propósito ela é muito maior que nós. Então a missão não é sobre a sua capacidade, não é sobre aquilo que você tem de conhecimento, é sobre a fidelidade de quem te chamou. É como você é fiel ao teu chamado, não é sobre você. É sobre aquilo que você carrega que vai transbordar no outro. Isso é uma missão. Então lembre-se de quem te enviou, e quem te enviou foi Deus. Ele é que te enviou para fazer o que você precisa fazer. Ele é o seu patrão. É para ele que você vai dar satisfação. Terceiro, dê o primeiro passo em obediência. Dê o primeiro passo em obediência, não em perfeição. Porque se você esperar ficar perfeito, não vai alcançar. Então dê o primeiro passo em obediência. A fé, ela se fortalece enquanto você caminha passo a passo. A nossa jornada ela é passo a passo. Ela não se fortalece enquanto você espera. Ela se fortalece enquanto você caminha. Então é passo a passo na nossa jornada. E a gente não pode ficar parado, paralisado. Então esses 3 passos para ativar a sua coragem. Reconheça o medo, mas não o obedeça. Reconheça o medo, mas não o obedeça. Lembre-se de quem te enviou, o segundo passo. Lembre-se que Deus que te enviou. Lembre-se que Ele tem algo muito maior para você e você precisa estar na posição. Permanecer ali, agindo, caminhando. E terceiro, dê o primeiro passo em obediência, não em perfeição. Não busque perfeição, porque senão você não vai fazer. E aí o nosso desafio de hoje, dentro do nosso desafio de hoje, eu quero te convidar. Identifique o medo que tem te paralisado. Identifique o medo. É medo de falar em público? Que medo é esse? É o medo de se posicionar? É o medo de agir? É o medo de buscar quem você precisa buscar para pedir perdão? Para a sua vida avançar? Que medo é esse? Identifica esse medo. Identifique que medo você tem que tem te paralisado. E hoje, especificamente, escolha hoje, segunda-feira, 10 de novembro, dê um pequeno passo de fé nessa direção, avance um pouco mais. Pode ser, às vezes, enviar uma mensagem para alguém que você precisa enviar, pode retomar algo que você abandonou, um projeto que você parou no meio do caminho. Pode ser uma ideia que você tem para apresentar na empresa, no negócio.
Pode ser uma amizade que às vezes tinha perdido, tinha abandonado por falta de perdão. Então, identifique que medo que é esse e decida avançar. Ou você pode dizer apenas, Senhor, eu confio. A coragem cresce na prática, na prática. Então, vai e faça. O versículo foi claro, seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei contigo por onde você andar. Por onde você for, aquilo que você decidir fazer, o Senhor vai estar com você, por onde você andar. Então, fique com esse conteúdo de hoje na sua mente. Identifique esses passos, comece a agir dentro desses passos para você ter coragem. Para você ter coragem e avançar, não ficar paralisado. Amém? Continue avançando. A nossa série Transforma a Mente desta semana, vamos trazer todos os dias. Oi, Inês, tudo bem? Senti sua falta ontem, viu? Seja bem-vinda. Já vamos orar. A nossa série dessa semana, então, nós vamos dar uma sequência sobre transformação da mente e o tema é sobre coragem. Seja forte e corajoso, porque eu, o Senhor, o seu Deus, estarei contigo por onde você andar. Josué 1:9. Foi o que Deus falou para Josué quando ele estava com medo de representar ali Moisés. Então, fique com esses 3 passos no dia de hoje. Reconheça o medo que tem te paralisado, mas não obedeça. Ele pode andar com você, mas não deixa ele no volante, não deixa ele te guiar. Lembre-se de quem te enviou. Quem te enviou foi Deus. Ele é quem te enviou. Dê o primeiro passo em obediência, não em perfeição. Não espere ficar perfeito para você agir. Haja, faça o que tem que ser feito. Então, comece essa semana consagrando tudo aquilo que você vai fazer a Deus em obediência ao Senhor e agindo da maneira que precisa agir. Amém? Então vamos orar. Eu quero orar por você nesta manhã, pedir ao Senhor que te acompanhe nessa semana, nesse dia, que os planos dele sejam revelados para você, através da sua vida, em nome de Jesus. Se você pode, feche seus olhos, curva sua cabeça. Se você não puder, fique em espírito de oração. Grande Deus e eterno Pai, eis-me aqui, Senhor, diante da Tua presença. Entro, Senhor, na Tua presença por intermédio de Jesus, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus nesta manhã, meu Pai. Nós clamamos a Ti, ó Deus, durante esta manhã, neste momento, que o Senhor possa colocar em nós coragem para fazer aquilo que precisa ser feito, meu Deus. Assim como o Senhor falou no tema da live de hoje, nós queremos, meu Pai, te agradecer por esse dia que o Senhor nos permitiu viver, por esse dia que o Senhor nos permitiu acordar, por esse dia que o Senhor nos permitiu estarmos mais uma vez aqui no nosso quadro Transforma a Mente, na nossa série Transforma a Mente. Essa semana falaremos sobre a coragem, a fé que precisa ser comunicada para não morrer. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por muitas vezes não termos coragem de fazermos aquilo que o Senhor pede para fazer, porque muitas vezes nós achamos que somos nós não entendemos que é o Senhor que nos guia, nós não entendemos que nós temos um chamado para ser atendido aqui, e muitas vezes nós, por vaidade, deixamos de comunicar, deixamos de falar o que precisa ser falado, deixamos de avançar no teu reino. Tu sabes o quanto o medo tenta paralisar, Senhor. Tu sabes, Senhor, cada um que está aqui na live nesta manhã, quantas coisas já poderia estar sendo feito, quantas coisas, meu Deus. Mas hoje, Senhor, eu te peço que cada um que está aqui possa ser abençoado de forma diferente, com ousadia para avançar, com ousadia para realmente fazer o que precisa ser feito, Senhor, com ousadia, e escolher confiar que o Senhor está com ele. Em nome de Jesus, ó Pai,
eu te peço nessa manhã, nos dê coragem, Jesus, para sair do barco, nos dê coragem, mesmo tremendo, que nós possamos, meu Deus, avançar, assim como Pedro foi, mesmo com medo, ele foi, que a tua presença, Senhor, possa nos lembrar todos os dias que nós não caminhamos sozinhos, nós caminhamos junto, o Senhor caminha junto conosco, que a gente possa lembrar todos os dias, quando acordarmos, que é o Senhor que está conosco, que nós não caminhamos sozinhos. Senhor, eu te peço nessa manhã uma bênção especial para cada um que está assistindo essa live. Eu te peço nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa trazer clareza na sua mente, nas suas decisões, nos seus pensamentos, clareza sobre tudo aquilo que Ele precisa fazer. Senhor, que essa semana seja uma semana consagrada a Ti, que todos os nossos dias sejam consagrados a Ti, Senhor, que seja produtiva, de resultado, de retorno, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço nesta manhã e na certeza da nossa vitória, eu já te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Coloque amém aí. Digite amém. Amanhã, 5h59, estaremos aqui mais uma vez e vamos falar sobre ação. Além de você ter coragem, como você pode agir, como você pode colocar sua fé em movimento, como que você pode avançar em nome de Jesus. Às 5h59, o nosso quadro Transforma a Mente. Então esteja conosco, compartilhe, amém? Compartilhe, turma aí, que a gente tá. Amém, glória a Deus, isso, vai botando amém aí, que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada, que essa segunda-feira seja extraordinária, que os propósitos do Senhor possam alcançar a sua vida, em nome de Jesus, e que a sua vida, através do propósito do Senhor, possa alcançar outras vidas, em nome de Jesus. Tchau, tchau, que Deus abençoe.